Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Botafogo, você sabe como é, né? Sei. Sei bem. Eu sempre lembro. Eu cheguei aqui e a única coisa que se falava era, pô, não dá pra perder mais pros caras, não, cara. Pô, eu prefiro não ir na final. Se tá os caras na final, eu prefiro não ir pra final. Porque tomar porrada de novo, não aguento mais. Pô, deixa. Tinha sido trivice, né? Seguido. Aí eu falei, porra, tá foda. Os caras tá... Não, eu falei, pô, tem que fazer trabalho psicológico de começar a falar que acabou. O que aconteceu. A metade do time mudou. Essa metade tem que levantar os traumas dos jogadores que vinham recebendo essa porrada. E aí eu sempre falo, que tá no livro, né? Sempre falo aquela história do minha chegada lá. Eu tinha... Porque tudo tem a ver com minha forma de sentir e de perceber. Aí quando eu estava no Uruguai, que o cara que me ligou com a possibilidade do Botafogo, aí falou, pô, tem Botafogo lá, time grande, com história e tudo mais. Pô, tá fugido, mas tá passando um momento complicado. Os caras estão perdendo para o Flamengo com a rivalidade que ele tem em 3 finais. Então, eu não sei se é para você ou não. Eu falei, não, você ligou pro cara certo. Tem nada para perder, cara. Se eu vou dar errado, vou ser um mais na conta. Mais um, né? Mas se a gente muda e troca essa situação, vai ficar na lembrança. Nunca pensei que ia ficar na lembrança desse jeito, mas que ia a ficar na lembrança de mudar a situação ruim. E depois foi a outra quando a gente chega no aeroporto. Aí chegou no aeroporto e tinha uma senhora que trabalhava em migrações. Aí ela chegou toda correndo, assim, toda, como que se fala, desesperada, né? Aí você é a contratação nova de Botafogo? Eu sou, sim. A única coisa que eu te pido, não quero perder mais para os caras, não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda nessa, não sei o quê. Me ajuda, mas fica tranquila que agora... A única coisa que eu falei, fica tranquila que agora chegou o louco. E aí a gente... viu o que você falou, né? Eu te escutei, vai por aí, beleza, tranquila. Aí foi embora. Mas porque faz parte da minha forma de pensar também. Sua personalidade. De tirar essa pressão. Mas por dentro eu falo, pô, tô colocando pressão alta, mas é pra que a gente tá aqui. Só que também a realidade a curto prazo também deu uma porradinha, né? Aquela estreia foi... Foi, cara. Vasco, né? Aquela estreia com o Vasco. Tem um amigo meu que tem a camisa dessa estreia, né? Que nunca mais usaram, né? Que era uma... Não, nunca mais não. Os caras só usaram depois que a gente foi campeão para aquele jogo comemorativo contra a Corinthians. É verdade. Mas aí, se a gente perder, já havia sido campeão. Então, não tinha... acho que quiseram dar moral para a camisa. Ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar. E ficaram não sei com quantas camisas lá no depósito. Fazer o quê? Acho que falaram, vamos aproveitar agora para ver se alguém compra essa camisa de merda aí. Mas não. Mas essa camisa... Fazer estreia de camisa em clássico... não. Porra, quem tem... muito arriscado. Tirou no pé, né? Os caras do marketing, eu falava pra ele, tem que tirar na hora, porque não sabe de futebol. Sim. Superstição. Ainda que não tinha nada a ver com os cores do Botafogo, né? Se você falar, tem um preto diferente, um branco diferente, um preto e branco... Mas cinza. Cinza era. 2 tons de cinza, né? É uma referência à meia cinza que o Botafogo usa. A parte de cinza já dá triste, né? Era um cinza escuro. Mas tudo bem, a gente colocou. Só que... Mas Foi 6, né? Isso é muito Quem não lembra foi 6. Mas um treinador, hoje eu que eu tô desse lado como treinador, falei, pô, aquele cara foi esperto, mano. Porque foi... Estevão Soares. Naquele momento a imprensa tinha falado muito minha contratação, então era tudo na expectativa. Aí acabou o primeiro tempo, a gente estava perdendo 3-0 com um homem a menos. O Eduardo foi expulso. Eduardo zagueiro, lateral, né? Volante. Tava de volante, ele era meio coringa. Uns 30, 31 minutos do primeiro tempo. Aí ele vem comigo e falou com aquela voz de Estevão, né? O gringo, vou te tirar. Não me tira não, cara. Pô, quero morrer lá. Não, vou te tirar pra proteger. Vou te proteger você. Se a gente tomar demais, a conta vai pra você. Pô, fiquei puto, né? Mas tudo bem, você que sabe. Não, o cara foi
foi bem. Porque se eu continuar, imagina, tomamos de 6, 6. aí vai ser mais porrada. Foi porrada no outro dia, o Abreu não mostrou nada, não sei o quê, pô, foi tirado os 45 minutos. Mas aí chegou Joel, né? o Papai Joel, e o jeito dele, arrumou a casa. O time entendeu a mensagem, a gente não jogava para a imprensa e para outro torcedor jogava feio. Mas, por uma bola, né? Mas era produtivo. De atrás para frente, problema, como falar, a bola vem para cá, filho. Tufi, cabeceia e joga para lá. Problema dele. Papai Joel falava. Tá com a bola no pé, eles vão fazer pressão. Tufi, joga para lá. O gringo se vira. E assim a gente foi atrapalhando muitos times. Os times queriam jogar, a gente jogava direto, fazia que os volantes tivessem que correr 60, 50 metros. Falava, você joga no horrível, não sei o que, mas a gente se dedica, iba comendo de um, né? Ganhando, pegando confiança. Sim. Começamos a fazer aquela dupla com Herrera muito boa, onde ele ia muito bem nessa segunda bola. Sim. Aí quando a gente olhou, já tava na final. Na final. Isso, aí voltando... Na final com o Vasco. Na Guanabara, né? Na Taça Guanabara, depois Taça Rio. A gente deu pra se vingar. E é verdade. Agora, falando sobre essa chegada, Louco, assim, você falou que sua intenção no início da carreira era fazer o nome de Minas, né? Que é a sua cidade. Né, que aqui tem um estado também, Minas Gerais e tal. Mas fazer o nome da sua cidade famoso e depois você se tornou ídolo uruguaio e aí veio como ídolo do Botafogo e tal. Você concorda comigo? Eu queria que você dissesse, assim, a sua personalidade é parecida com a personalidade do torcedor do Botafogo, assim, e o jogador que você é o que o torcedor do Botafogo precisa como jogador, assim, falar, cara, vocês podem, cara, vocês tem como chegar lá, a gente tem que pensar grande pra conseguir coisas grandes, assim. Você acha que é por isso, você tem tudo a ver com o torcedor botafoguense, você descobriu isso aqui, assim? Então, a primeira coisa que eu sabia que ia acontecer é que quando eu fui lá no Caserón, lá na SES, e quem me ia entregar uma camisa para mim e era o Zagallo, aí falei, pô, você é abençoado por esse cara que é ganador, é vencedor. Alguma coisa boa tem que ter na frente. Alguma coisa vai acontecer. Porque esse cara foi lá e abençoou a gente, é só esperar um momento. Mas depois também acho que minha forma de sentir o futebol é como o torcedor gosta. E gosta também de encontrar jogadores que entendam como defender o clube também, não só dentro do campo, sino fora do campo. De resgatar esse sentimento, de resgatar a história, de falar com as situações que foram acontecendo na história do clube. Não falar só o Botafogo é time grande, porque quem construiu esse caminho, quem jogaram, por que foi que todo mundo respeita a Botafogo. Então, acho que esse torcedor... E você estudou isso tudo também? Não, o que eu acho que o mínimo respeito que você tem que ter para qualquer clube é quando você vai ser contratado, a primeira coisa que eu faço é comprar o livro. Eu falei, pô, vou jogar aqui, eu tenho que saber qual a forma que eles gostam, qual a forma que eles enxergam no futebol, qual é a história dele. Quando eu botar esse manto sagrado, tem que entender que camisa está colocando. Por que eles estão falando que a camisa é pesada? Porque tem 3 quilos a mais? Não, é porque deve ter uma história. E essa história como foi? E qual foi o momento bom, o momento ruim? Tem que saber de tudo. Porque você depois como capitão, na hora de fazer aquela pré-eleição, na parte mental, psicológica... Você vai pontuar, né? Você tem que falar, tem que transmitir. Hoje, a gente hoje, por exemplo, naquele momento que a gente vai jogar a final com o Flamengo, eu falei, a gente tem um momento único, vai ser um título inédito. Nunca tinha acontecido de ganhar 2 turnos. Então vai ser por primeira vez. E além disso, a gente vai continuar sendo o único clube em ganhar 4 cariocas seguidos. Porque a gente vai cortar a possibilidade dele e a gente ganhando, fazia título inédito e continuava a Botafogo naquele tetra campeão carioca. Tudo isso transmitia para os caras. Falei, pô, cara, sensacional. Pô, tem tudo isso no jogo de hoje. Além da satisfação de a gente mudar aquele início ruim por um momento bom e ficar, como sempre faz, na parede dos clubes, só tá o ídolo e os títulos. Não tá campanhas boas. Não colocam, essa campanha foi boa, a gente acabou terceiro. Não. Ninguém lembra. Ou se lembra alguém, mas não vai estar na parede. Ninguém vai chegar lá e olhar, pô, essa campanha é terceiro, que bom, não.
Só título. E eu gostaria, junto com vocês, amanhã voltar com filhos, com netos. Falei, na humilde história, nossa, da grande história do Botafogo, a gente colocou um quadrinho lá. Que E hoje você tá gente, lá também. Que a gente vai hoje na SES e o quadro tá lá. Então, isso eu acho que o prestígio que isso dá, porque não é só passar pro Botafogo, não. A gente, aquele grupo jogou no Botafogo e foi campeão. Sim. Então, acho que esse tipo de mentalidade faz que o torcedor rapidamente te adopte e veja você como que o cara é quem vai transmitir um deles, né? Para todo mundo o que a gente gostaria de falar constantemente ou gostaria de fazer em campo. Acho que, lógico que eu sei que aqui não é tênis, não, eu não jogo sozinho. O grupo ajudou para que minhas características também, isso foi uma realidade. Se eu pegasse outro time, capaz que não ia dar certo por a cultura do Brasil. De jogo mais bonito, mais lindo, capaz que ficava lá isolado e falei, pô, o cara tá parado lá, não faz nada. Mas acho que o jeito que o Joel quis para nós potenciou muito minhas características. Sim. E aí o torcedor também entendeu que o futebol, por momento, tem outra forma de jogar. Mais simples, mais produtiva. E isso deu para mim pegar aquela moral que o time também jogava desse jeito porque sabia que ia ser efetivo lá na frente.